Então vamos iniciar aqui no nível 1 de localização de fibra, nessa parte que ela é bem simples, ok? Então vamos lá. Nesse nível 1 nós temos aqui uma leitura de uma tampa. Nós vamos utilizar como base a tampa desse DJI que está aqui atrás. Ele está no cenário bem básico mesmo, então nós vamos copiar todas as informações que tem naquela tampa, nós vamos desenhar aqui na folha de flipchart. Então nós temos lá a área JD, nós temos lá tecnologia FH, número do cabo 88, nós temos a fibra primária que sai lá da porta do LT, que é o número 65, nós temos aqui o splitter secundário de número 4 e nós temos aqui também a distribuição desta caixa de 49 a 56. Vamos aqui fechar aqui como se fosse uma tampa mesmo. Ok? Então na ordem de serviço do técnico, normalmente vem duas informações. A primeira informação que vem lá, ela mostra que a instalação deve ser feita em uma primária. Então saiu lá na ordem de serviço do técnico que a primária é 65. Essa informação ela serve para identificar aonde que vai ser feita a instalação daquela primária. E na sequência vem também a fibra designada, que é a fibra porta-cliente da casa do cliente também, tá? Então vamos dizer aqui que a fibra que nasceu no PDA do técnico, que nós devemos localizar através de código de cores, foi a fibra de número 54, ok? Então vamos localizar a fibra. Então, antes de fazer a localização de qualquer fibra, nós precisamos responder aquelas 4 perguntas. Então vamos lá. Vou deixar aqui do lado mesmo. 1, 2, 3, 4. Se você já assistiu esse vídeo e as aulas anteriores, aperte a tecla pause no vídeo e responda as alternativas, para que você saiba se você está no caminho certo. Se você já sabe responder as 4 perguntas, fica muito mais fácil que você localize a fibra correta. Então vamos lá. A primeira pergunta é splitter lateral. Então nós temos aqui por definição que quando a caixa ela tem o SS desta primária, então se ela tem SS, ela é splitter. Então nós vamos utilizar aqui a tabela de splitter. A segunda pergunta, ela serve para ajudar a terceira. Nós vamos usar a 1, a 3 e a 4 na tabela. Só que a 2 ela serve para auxiliar a terceira. A segunda, quantos splitters existem dentro desse DJI? Então aqui na parte do SS, como vocês viram nos vídeos anteriores, aqui mostra a quantidade. Nesse caso, dentro desse DJI, eu tenho o SS4. No caso, nós temos um SS, ok? Na pergunta 3 agora, se eu tenho um, eu quero saber qual é a distribuição desse divisor. Se é de 1 para 8, 1 para 16 ou até mesmo de 1 para 32. Para descobrir qual é esse divisor, nós iremos pegar a quantidade de fibras que existem dentro desse DJI e dividir pela quantidade de divisores. Então 56 menos 49 é 7. Só que o 49 ele conta, então eu coloco lá 7, que é a contagem da subtração, mais 1, porque o 49 conta. Então eu tenho aqui dentro 8 fibras. Então eu tenho 8 fibras para dividir por quantos divisores? No caso eu tenho 1. Então 8 divididos por 1, eu tenho um divisor contendo 8 fibras. Então aqui eu tenho o divisor de 1 para 8. Então eu já sei qual utilizar. E a última pergunta, qual é o início da contagem? O início da contagem desse DJI é 49. Então esse número 49, ele vem aqui. Agora é só aplicar tudo isso na tabela. Agora que nós já temos as 4 perguntas respondidas,
Nós temos também a fibra do cliente, agora vamos localizar. Primeiro, splitter ou lateral. Então nós temos aqui a tabela de splitter, nós temos a tabela de lateral. Então a primeira pergunta já está respondendo. Então ela é splitter, nós vamos utilizar essa daqui. Porém a tabela de splitter ela tem vários, ó, são 3 splitter que eu tenho nessa tabela. Qual eu vou utilizar? A pergunta de número 3 ali, ó, ela está respondendo, que é um splitter de 1 para 8. Então eu vou usar essa aqui, ó, 1 para 8. E agora a última pergunta, que é a 4, ela está perguntando assim, qual é o início da contagem? Então já sei que essa é a tabela. A posição 1, qual é o número que eu vou usar aqui na posição 1? Nesse caso, o número 49. Então eu vou contar de 49 até a fibra do meu cliente, no caso 54. Então vamos lá. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Deu aqui na posição 6. O 6 é só um número qualquer, mas o que importa para nós aqui é que a fibra que eu vou localizar dentro desse splitter é uma fibra de cor branca. A resposta ficaria assim. A fibra 54, ela pertence ao SS4. E a cor dessa fibra é uma cor branca. Tá ok? Então esse aqui é o nível 1. Agora que nós já conhecemos o nível 1 de localização da fibra do DJI, nós vamos para o segundo nível de localização da fibra fusionária. Então nós temos aqui outra tampa do DJI, a facilidade é diferente. Nós temos aqui a área escrito BG, não faço nem ideia de que é, mas nesse caso aqui não é relevante para localizar a fibra. Nós temos a tecnologia, o número do cabo, o splitter primário, a fibra alimentadora. Nós temos aqui o splitter secundário e nós temos agora uma divisão maior do que 8 fibras. No exercício anterior, nós tínhamos lá 8 fibras para dividir com um divisor. Agora nós temos 16 para dividir por 1. Alguns de vocês aí já até entenderam o que vai acontecer, tá ok? Mas, para localizar a fibra, repito mais uma vez, é necessário responder as 4 perguntas. Então vamos lá. Pergunta 1, 2, 3 e 4. Qual é a resposta dessas 4 perguntas? Aperta o pausa, responda as perguntas, depois que você já tiver as 4 respostas, você aperta o play novamente, tá ok? Então vamos responder. Splitter ou lateral? Novamente, ó, nós temos a tabela de splitter, vamos colocar aqui como SS. Quantos splitter tem aqui? Ainda continuo com 1, só que agora eu tenho o SS2. Ainda tenho 1, que é o SS2, mas ele é 1. Qual é esse splitter? Então aqui que nós vamos ter a diferença do nível 2. Agora nós temos aqui, ó, 32 menos 17, nós temos aqui como 15. Só que o número 17 também é uma fibra, então 15 mais 1, 16. Então nós temos 16 fibras para dividir com 1. Resultado, o splitter é 1 para 16. Então, aumentando o nível, nós só mudamos o splitter de 1 para 8, agora nós temos o splitter de 1 para 16. E o início da contagem está fácil, 17. Ok? Então vamos lá. Apareceu lá no PDA uma fibra designada dessa mesma primária e vamos dizer que a fibra que eu localizei aqui é a fibra de número 19, ó, bem simples. O que eu faço? Depois que eu localizei a tabela correta, eu vou do 17 até o 19. Então vamos lá. Primeira pergunta. Splitter ou lateral? Então nós temos o SS, tabela de splitter. Qual splitter que nós temos? Agora nós temos a tabela de 1 para 16.
Qual é o início da contagem? O início da contagem é o 17. Então, nós vamos contar do 17 até o 19. 17, 18, 19. Resposta correta. A cor da fibra é verde. Só que ela é verde do grupo azul. Agora nós vamos precisar colocar o nome do grupo. Ó. Então vamos lá. Como que ficaria a resposta? Ela é do SS, SS2. O grupo que a fibra pertence, ela é o grupo azul. Ok? Por que ela é grupo azul? Porque o divisor de 1 para 16, ele possui dois grupos e eu já vou mostrar para vocês. 17, 18, 19. Então é fibra verde do grupo azul. A cor da fibra é verde. Ok? Na prática, como que funcionaria? Então, esse daqui é um splitter de 1 para 16. Então aqui esse aqui é o splitter. Entra uma fibra aqui, ó, bem pouco fácil, bem difícil de localizar. E as fibras que saem aqui. Aqui mostra que ele é um splitter de 1 para 16. Tá ok? Entra uma fibra e saem outras. Só que os divisores maiores que 8 fibras, eles sempre vão dividir as fibras em dois grupos. Então eu sempre tenho 8 cores diferentes. Então aqui eu tenho uma cor verde e aqui eu tenho outra cor verde. Tenho cor azul, outra cor azul. Uma cor laranja, outra cor laranja. No nosso caso, a fibra que eu vou ter que localizar aqui no DGOI é uma fibra do grupo azul. Então nós temos aqui o grupo azul e a fibra é a fibra verde. Tá ok? Seria esta fibra aqui que eu deveria localizar. Vamos para um outro exemplo bem simples. Se eu tivesse aqui que localizar não a fibra 19, se eu tivesse que localizar dentro do DGOI a fibra designada de número 30. Seria a mesma fibra? Seria uma fibra diferente? Então vamos lá. A ordem é a mesma, a tabela é igual. Só que agora eu vou do 17 até o 30. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Agora a fibra é branca, só que ela é branca do grupo laranja. Tá aqui, ó. Então nós temos aqui o grupo azul e um grupo aqui que é o próximo, o amarelo, que está aqui para nós seria o laranja. Então aqui eu localizaria a fibra deste grupo. Se eu pegar essa fibra do grupo amarelo, que é referente ao laranja, está correto. Agora, se eu pegasse esta branca do grupo azul, vai funcionar, mas em requisito de fiscalização, nós estamos aí fora do procedimento. Tá ok? Então, essa aqui são as dificuldades e facilidades do nível 2. Agora que nós já passamos pelo nível 1 e pelo nível 2, vou explicar para vocês agora o nível mais alto da localização de fibra quando nós temos uma primária, tá ok? Esse nível 3, ele tem vários níveis ainda dentro dele, porém a dificuldade dele não tem, depende muito de como você absorve toda a parte do conteúdo. Então vamos lá. Então aqui nós não temos um exemplo, então vamos escrever um aqui qualquer. Então vamos dizer que nós estamos aqui na área de perdizes, tecnologia ainda é o FH, vamos supor que o cabo aqui é cabo 1, splitter primário, vamos colocar aqui como 72. E aqui nós vamos acrescentar outra vantagem aqui no aprendizado. Vamos dizer que aqui é 1-2. E aqui nós temos de 1 a 16. Muitas pessoas aí perguntam como que faz para localizar a fibra quando ela tem mais do que um divisor. Então, para a parte da teoria, não tem dificuldade. Logicamente, na parte da localização, pode ser que a gente tenha uma pequena dificuldade, porque lá nós vamos ter 1, 2 ou mais divisores com a mesma característica, com as mesmas cores,
Então nós vamos ter que aprender aí de várias formas. Então, como toda localização de fibra do DGI fusionado, nós vamos começar respondendo aí as 4 perguntas. Ó. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3 e a nossa diferença ela vai aparecer aqui, ó, na pergunta 4, quando ela tem mais do que um splitter. Então vamos lá, splitter lateral, nós temos aqui splitter. Quantos que nós temos? Nós temos SS1 até o 2. Ó. Então esse símbolo que nós temos aqui, ele pode ser até. Se não tiver nada, também é até. Ok? Então nós temos 2. Agora, qual é esse divisor? Eu sei que eu tenho 2, mas esses 2 splitters, quais são as divisões deles? É de 1 para 8, 1 para 16? Eu tenho 2 de 1 para 8, 2 de 1 para 16, 2 de 1 para 32? Então é aqui que nós vamos verificar. Então aqui nós temos 16 fibras para dividir com 2. 16 divididos por 2, nós temos 8 fibras para cada divisor. Então o correto aqui nós temos 2 divisores de 1 para 8. Quando eu tenho mais do que 1, então eu escrevo aqui no 4 a distribuição deles. Por quê? Porque agora eu tenho 2 divisores. E se vocês concordam comigo, eu tenho 2 inícios de contagem. O início de contagem de um divisor e o início de contagem de outro divisor. Então vamos lá, eu não tenho SS1, então começo com ele aqui, ó. SS1, eu vou ter o início de contagem. E eu tenho outro, que é o SS2, outro início de contagem. Então nós vamos montar aqui a distribuição. Qual que é o início de contagem do SS1? É 1. E qual que é o término? Eu não posso colocar 16, porque 16 é tudo. Então aqui eu tenho 8 fibras. Então nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Distribuição de 1 a 8. Se aqui terminou com 8, aqui começa com 9. 9 a 16. Ok? Por que nós precisamos identificar os 2 inícios de contagem aqui, ó? Porque se você for utilizar a tabela errada, por exemplo, nós sabemos que nós temos 16 fibras dentro desse DGI. Mas se você utilizar a tabela de 1 para 16, se você localizar, por exemplo, a fibra número 15, vai ser essa aqui, ó. Ela realmente é a fibra vermelha, só que ela não pertence ao grupo laranja, porque o splitter de 1 para 8 não possui grupo. Então, se você estiver localizando o grupo laranja, você não vai encontrar, tá ok? Então, vamos lá. Splitter ou lateral, nós sabemos que é splitter. Quantos? Eu sei que é 2. Qual é? Eu sei que é um splitter de 1 para 8. E se eu quero saber ainda mais qual é o início da contagem, nós temos esses 2. Então vamos dizer assim. Vamos dizer que lá no PDA apareceu lá a fibra designada de número 5. Bom, splitter lateral nós já sabemos que ela é uma tabela de splitter. Qual splitter? Nós já sabemos que é o splitter de 1 para 8. Agora nós vamos identificar qual é o início da contagem. A fibra de número 5, ela se enquadra no SS1 ou no SS2? No SS1. Então aqui eu respondo. A fibra 5, ela pertence ao SS1. Qual é o início da contagem? 1. Então eu vou do 1 até o 5. Então tá lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, pronto, matei. Fibra de cor cinza. Então essa aqui é a cinza. E se fosse diferente? E se a fibra designada, se ela fosse a fibra de número 11? Como que ficaria? Bom, a resposta muda um pouco. Porque agora a fibra 11, ela pertence ao SS2. O SS2, qual que é o início da contagem? 9. Então eu vou contar de 9 até o 11. Olha lá. 9,
10, 11. Então a cor da fibra é cor verde. Tá ok? Então esse é o nível mais difícil que nós temos de localização de cores, porque aqui nós precisamos dividir a quantidade do splitter para localizar qual que é o início da contagem. Ainda no nível 3, agora nós vamos explorar um pouco quando nós temos mais do que 2 divisores e a contagem não é perfeita, não começa em 1. Então vamos lá. Então vamos dizer aqui que nós temos a região, que é a área, tecnologia, o cabo, splitter primário, e aqui nós temos o SS. Nós temos SS 2, nós vamos colocar do 2 até o SS 5. Nossa distribuição fica de 9 até 40. Então aqui nós vamos dizer que aqui seria um dos níveis mais difíceis de localizar a fibra. Porém, se vocês forem entrar nessa sequência, vocês vão perceber que ela faz parte do nível 1. Então vamos lá. Respondendo as perguntas, pergunta número 1, pergunta de número 2, pergunta de número 3. E como nós temos muitos splitters, muitos divisores aqui, nós vamos deixar para responder a pergunta 4 aqui na parte de baixo também. Então vamos lá. Primeira pergunta. Splitter ou lateral? Nós sabemos, nós vamos utilizar a tabela de splitter. Quantos que nós temos? Nós temos do SS2 até o 5. Então nós temos 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Nós temos 4. Agora, se eu tenho 4, qual é esse divisor? Então nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar a quantidade de fibras que nós temos aqui e vamos dividir pela quantidade de splitter que nós temos aqui. Então nós temos assim, 40 menos 9, naturalmente nós temos o número de 31. Só que o 31 eu tenho que somar com mais 1. Por quê? Porque a fibra 9 é uma fibra. Então nós temos aqui 32 fibras para dividir por 4. 32 divididos por 4, nós temos 8. Então, o nosso divisor aqui ó, é o divisor de 1 para 8, porém eu tenho 4. No 2, agora nós vamos jogar para o 4. Ó. Nós temos 4. Então, nós vamos desenhar todos eles. Ó. SS2, SS3, SS4 e SS5. Vamos fazer a distribuição de novo. Qual é o início da contagem do primeiro SS? 9. Então ela vai de 9 até o 16. O segundo, ele vai de 17 até 24. O segundo vai de 25 até 32. E o último vai de 33 até o 40. Então está montada toda a distribuição desse DJI. Agora fica muito fácil localizar a fibra do seu cliente. Vamos dizer que nasceu lá no PDA a fibra designada de número 15. A fibra 15, ela está em qual SS? Ela está no SS2. Então o início da contagem vai ser de 9 até 15. Eu sei que é splitter de 1 para 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
a cor da fibra é cor vermelha, só que ela é vermelha do SS2. E se a fibra designada fosse a fibra designada de número 35? Bom, a fibra 35, ela pertence a qual SS? Ela está de 9 a 16? 17 a 24? De 25 a 32? Ou de 33 a 40? De 33 a 40. Então, qual é o início da contagem? 33. 33 do splitter de 1 para 8, e eu vou contar de 33 até 35. 33, 34, 35. A cor da fibra é cor verde. E é isso aí. Aqui nós concluímos aqui o módulo 3, no caso, o nosso terceiro nível de complexidade e dificuldade de DGI fusionado. No próximo vídeo, eu vou passar para vocês alguns exercícios e vocês vão localizar de acordo com todo o conhecimento que vocês adquiriram nesses vídeos e nessas aulas. Se você não assistiu o vídeo aula dessas aulas anteriores, assista ao vídeo para que você possa responder da forma mais correta possível, ok? Então vamos assim. Quais são as informações que nós temos? Nós temos aqui as informações da tampa do DGOI. Eu preciso que vocês respondam as 4 perguntas, tentem responder as perguntas sozinhos. E aqui nós temos a tabela dos exercícios, para que seja proposto para que vocês respondam, ok? Então eu vou deixar aqui as fibras que eu preciso que vocês localizem, e logo após eu inserir as fibras aqui, vocês vão apertar a tecla pausa do vídeo que vocês estão assistindo, vocês vão responder e depois vocês vão apertar a tecla play para que vocês saibam aí se vocês tiveram alguma dificuldade ou se vocês realmente entenderam o conceito e conseguiram chegar até o objetivo acertando as fibras. Então vamos lá. Então a fibra designada é a fibra que veio lá no PDA, por exemplo, a fibra designada de número 25, fibra designada de número 31 e a fibra designada de número 45. Quais informações que eu preciso? Preciso saber qual é o SS que pertence à fibra 25, se é que tem mais do que um. Quero saber qual é o SS que pertence a 31 e a 45. Da 25 eu também quero saber se tiver grupo. Eu quero saber qual que é o grupo que pertence à fibra 25 e o principal, qual é a cor da fibra. Então vamos tirar a prova aqui se vocês realmente acertaram as fibras. Então vamos lá. Primeiro respondendo as 4 perguntas. Nós temos aqui, ela é o splitter, tabela de splitter. Nós temos aqui o 2 e o 3. Nós temos 2 divisores. E nós temos aqui quantas fibras para dividir pela quantidade de divisores ali pelas fibras. Então nós temos aqui de 48 menos 17 mais 1. Então nós temos aqui no total de 32 fibras. 32 fibras para dividir por 2. 32 divididos por 2, nós temos aqui 16. O meu divisor aqui é um divisor de 1 para 16. Só que o que acontece? Nós não temos 2 divisores. Então nós vamos colocar aqui, ó, SS2, SS3. Distribuição. Nós temos aqui o 17, que é o início da contagem da caixa, só que ele vai do 17 até quando? 17 até 32. Terminou em 32, aqui começa na sequência, 33 a 48. Então está montada a nossa distribuição, agora fica mais fácil para que a gente responda a essas alternativas. Splitter lateral, sabemos que é a tabela de splitter. Qual é o splitter? Tabela de 1 para 16. Qual é o início da contagem? De acordo com a fibra designada. Então a fibra designada aqui, já vamos responder. A 25, ela está no SS2, a 31
ainda está no SS2 e a 45 está no SS3. Fibra 25, qual que é o início da contagem? O início da contagem é 17. Então eu vou do 17 até o 25. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Lá em cima, então a fibra do grupo laranja-azul. Grupo laranja e a cor azul. Aqui não adianta colocar número, porque lá no DGOI você não vai encontrar o grupo com número, você vai encontrar a cor. A próxima, agora nós vamos de 17 até o 31. Então vamos lá. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Fibra vermelha do grupo laranja. Grupo laranja e a fibra vermelha. E para encerrar, a última fibra, fibra de número 45. Agora a 45, ela está no SS3 e o SS3, o início dela é 33. Então vamos do 33 até o 45. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45. Fibra do grupo laranja, cinza. Por coincidência, todas foram do grupo laranja, porém as cores e alguns SS de cores e grupos diferentes. Ok? Então entendam que para a localização da fibra existe uma regra, e se essa regra não está bem marcada para vocês, tem que marcar. Após responder as 4 perguntas e fazer a divisão correta dos splitters secundários, você vai conseguir localizar a fibra. Agora, dentro deste DGOI, vocês vão ter lá 2 divisores idênticos, vocês vão ter 2 desse aqui. E a característica deles são iguais, vão ter 2, um embaixo e um em cima, ou um em cima do outro. Como que eu faço para identificar se esse é o SS2 e o outro é o SS3? Isso nós vamos ver nas próximas aulas. Eu vou deixar aqui só uma dica para vocês, para aproveitar esse vídeo, como que vocês vão fazer. Existe um procedimento da operadora que mostra que existe uma posição correta da montagem do DGOI, tá? Dos splitters, mas nem sempre isso se segue. Normalmente, o pessoal da construção deixa uma facilidade. Por exemplo, lá no SS2, então, algumas vezes vocês vão encontrar o SS2 nesse formato, com 2 riscos. E às vezes o SS3 nesse formato. Pode ser que ao invés de ter montado os 3, fique apenas um risco. Aí você vai pela lógica. Não possui SS1 lá. Mas quem é o primeiro? O SS2. Então esse é o SS2. Tem um e o outro é o 2, então o outro é o SS2 e o 2 é o SS3. Tá ok? Então é só uma dica pequena. Existe um conceito por trás de tudo. Porém, para que vocês não fiquem na mão para localizar a fibra do splitter, caso vocês tenham a autorização para bater a fibra até o splitter, então fica mais fácil a localização. Tá ok? Nos próximos vídeos nós estaremos já mostrando para vocês como faz a reorganização do DGOI, já explorando o terceiro degrau, que é o degrau da aplicação do conteúdo que foi ministrado, e na consequência nós estaremos mostrando para vocês toda a parte de localização da fibra, já com todo esse conteúdo, já pegando a fibra lá no DGOI, ok?